quando a gente tinha banda, eu tinha uma banda de rock. Eu era adolescente, eu era o mais novo da banda, né? Os meninos me carregavam, porque eu não tinha carteira, enfim. E a gente tinha uma banda de rock sendo de uma igreja muito tradicional aqui em Goiânia. Então, era a igreja da minha avó. Na minha cabeça era simples assim. Eu não era um revoltado com a minha igreja local, por quê? Eu tinha uma banda de rock, mas eu fazia parte da igreja da minha avó, né? Na minha cabeça era isso. Então, eu não tinha problema em não tocar na igreja que eu fazia parte, porque era a igreja da minha avó. Então, a gente, por ter uma banda de rock, fazer parte de uma igreja muito tradicional, a gente tocava em tudo quanto é igreja, menos na nossa. E nessa época que não tinha Instagram, não tinha, né, YouTube do jeito que a gente tem hoje e tal, a realidade de igreja que a gente conhecia era só a nossa. Pra mim, ser crente era aquilo. Não existia outro jeito. E aí, por causa da banda, nós começamos a conhecer outras realidades de igreja. Eu falei, cara, tem outras formas de expressar a espiritualidade, de relacionar com Jesus e tal. E eu achei aquilo lindo. Eu vi muitas esquisitices, eu vi Presepadas. muitas coisas escandalosas, desnecessárias e tal. Já viu a história dos dentes de ouro? Já também, né? Boate Pó de gospel. ouro, enfim. Né? Muita gente caindo, muita coisa que não fazia nada parte do meu espectro religioso, vamos dizer assim. Mas eu descobri que existiam outras formas e isso abriu, né, a minha mente para que o reino de Deus não é só aquele curral que eu fazia parte, né? E Deus tem um pasto enorme, né? Existem outros currais que a gente não conhece. Então, até nisso eu vejo o Senhor preparando o meu caminho, inclusive para esse trabalho de unidade. Na época eu não entendia dessa forma, mas depois abriu a minha perspectiva para eu saber que eu poderia ter uma outra experiência, né? Assim, mais experiências, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, com o Senhor, e viver muito do que eu vivo hoje e conseguir ter compaixão de irmãos que às vezes são muito solitários na sua realidade de relação com Deus. E por isso a gente começou a trabalhar o mosaico, porque a gente também começou a perceber realidades pastorais, nós continuamos dentro do tema, mas de irmãos queridos na fé, que já foram muito importantes para a igreja brasileira, ou até pensando mundialmente, pastores que deslizam na sua caminhada cristã, né, na área financeira, ou na área de adultério, ou na área de manipulação. E a gente foi percebendo um ponto em comum em todos esses deslizes, que era isolamento. As pessoas começam a ficar muito isoladas na sua liderança e ninguém mais o toca porque ele é muito sábio. É aquela muito questão da pirâmide assim, né? Na verdade tinha que ser invertida, né? Exatamente. E ele fica lá no topo e ninguém... A gente tem que ser a base da igreja. Né? As Exatamente. pessoas têm que crescer em cima da gente e não às nossas custas, né? Então a gente tem que dar viabilidade para o desenvolvimento e o crescimento das pessoas e não ser um teto, um guarda-chuva, uma cobertura, que é uma expressão que usa muito, né, para essas pessoas. Então a gente entrega, a gente favorece, a gente não saqueia, né? Enfim, então a gente foi percebendo que esse isolamento de líderes, que é algo muito comum no ambiente eclesiástico, não é que provocavam, não é provocavam, mas tornavam esses líderes mais vulneráveis para as possíveis quedas, né? Porque nós somos provocados à queda todos os dias. Sim. A Bíblia diz isso, né? O nosso inimigo, ele anda bem próximo, né? Existe uma história sobre Lutero, por exemplo, que um dia Lutero jogou um vidrinho de tinta na parede, porque ele tinha certeza que tinha um demônio ali. E ele queria ver se ele queria pegar um demônio. A gente não sabe se essa história é verdadeira ou se é um conto, mas tem vezes que a gente sente como se fosse assim mesmo, né? A questão é se eu tenho uma retaguarda relacional, se eu tenho uma rede de proteção, se eu tenho amigos que podem interferir na minha vida, ambientes onde eu posso confessar pecados ou ainda confessar a tentação, que não é o pecado. E a gente foi percebendo que muitos líderes, né, quanto mais eles ganhavam proeminência, menos eles tinham esse ambiente. E nenhum de nós pode ter poder demais. Aqui na igreja, o nosso modelo de governo da igreja é por conselho, né? E uma vez uma pessoa me perguntou assim, por que vocês trabalham em conselho? Seria muito mais rápido se fosse um sistema presidencial ou né, de diretoria. De um imperador. Enfim. E aí eu falei assim, a gente trabalha em conselho porque eu não sou confiável. E você também não é. Ninguém né? Então,
a chance de 7 homens, como é o nosso caso aqui, proteger um ao outro, errarem juntos é bem menor do que a de um errar, né? Então, a chance de 7 pessoas enlouquecerem é bem menor do que a de uma enlouquecer. Então, hora ou outra, alguém diz para nós, você tá ficando doido. Não é por aí. Então, o Mosaico foi criado muito nessa base, enfim. Então, voltando lá onde você perguntou, eu vejo Deus conduzir a minha história para o tempo que eu vivo hoje como pastor, para o tempo que eu vou viver a partir de agora como missionário na Europa, para o tempo que eu vivo, né, em termos do movimento Mosaico, que é um movimento relacional para a unidade. Então, eu vejo, né, quanto mais eu olho para trás, mais eu vejo o Senhor conduzindo a minha história, o que me deixa cada vez mais rendido ao Senhor, né? Porque isso eu sei que eu não sou totalmente livre da vaidade, nem de longe. Mas eu reconhecer a minha história me livra, pelo menos nesse ponto, me livra da vaidade. Porque quando eu olho, eu falo assim, eu não tenho mérito nisso. Foi Deus que foi me trazendo para onde eu estou hoje. Eu não conseguiria arquitetar tudo isso, né? E graças a Deus que isso agora tá gravado, porque se um dia eu ficar louco e achar que eu construí isso tudo, alguém pode me apresentar esse vídeo e falar assim, olha lá, ó. Né, você lembra disso aqui, cara? Vai que eu estarei sem barba lá, alguém vai poder dizer assim, olha lá, o Rafael de barba não dizia o que o Rafael sem barba está dizendo. Pra não dar... Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.